Como sabem, é uma parceria com a RTP, que tem como missão sensibilizar na área da saúde e informar sobre os avanços científicos em várias doenças, financiando a investigação biomédica em Portugal. Com o apoio dos portugueses, a Maratona da Saúde já financiou 11 cientistas à procura de novas soluções terapêuticas no nosso país, nas áreas do cancro, diabetes, doenças neurodegenerativas e doenças cardiovasculares. A quinta edição da Maratona da Saúde, agora a decorrer, é dedicada às doenças autoimunes e alergias. E todos podemos ajudar. E sabia que estamos já a menos de um mês do espetáculo solidário da Maratona da Saúde, que vai realizar-se no próximo dia 13 de abril. Vai ser uma grande maratona televisiva de sensibilização e de angariação de fundos para que todos juntos apoiemos a investigação biomédica de excelência nesta área. Comece já a fazer o seu donativo. A psoríase é uma doença inflamatória crónica que se caracteriza pela presença de placas descamativas na pele. Não é contagiosa. Em Portugal, estima-se que afete cerca de 200 mil pessoas e a sua forma mais comum é a psoríase em placas. Esta doença pode ser ligeira, moderada ou grave, dependendo da superfície da pele afetada. Caracteriza-se por dor, sensação de queimadura, cansaço, comichão, descamação da pele, inchaço, vermelhidão e por vezes hemorragia. A psoríase é muito mais do que uma doença de pele. Estes doentes têm um risco maior de desenvolver doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão arterial e algumas formas de artrites. O estigma social continua a ser uma realidade. Quase 90% dos doentes com psoríase sente vergonha e mais de metade apresenta sintomas de depressão. Além disso, quase metade sente falta de confiança e dificuldades no trabalho. Alguns doentes sentem ansiedade e podem até mesmo pensar em suicídio. Psoríase, uma doença só à flor da pele? Tentar obter resposta para esta pergunta que colocámos no final desta peça que preparámos para falar desta doença da psoríase. Connosco temos o Dr. Paulo Varela e o chefe Hélio Loureiro. Uma salva de palmas para os dois. Feliz Dia do Pai para ambos. Obrigado. Doutor, Igualmente. Muito obrigado. muito obrigado. E logo vezes 4. Doutor, é muito mais do que uma doença de pele. Percebemos pelas indicações, não é? Trata-se de uma doença que pode ter também outras implicações e outras doenças associadas. Sim, a psoríase na verdade é uma inflamação da pele, uma doença inflamatória mediada pelo sistema imunológico, que ataca sobretudo a pele, é a face mais visível, mas é um pouco como um iceberg, que tem uma massa de inflamação muito para lá daquilo que nós vemos da pele. E, portanto, há uma inflamação a nível cardiovascular, a nível de outros órgãos, que condiciona aquelas comorbilidades, é assim que nós dizemos que nós ali falamos, não é? Mas a psoríase surge por algum comportamento de risco ou é algo que podemos herdar por hereditariedade, por exemplo? Sim. A psoríase, na maior parte das doenças comuns da vida adulta, tem uma carga genética. Nós nascemos já pré-programados para um risco para a doença, muitas doenças, e depois há fatores do ambiente, desde o stress, a alimentação, o tabagismo, muitos outros, mas aqui o stress é talvez o mais importante, que podem adicionar risco. A questão genética, penso que não devemos enfatizar muito a questão genética, certo, porque uma das coisas que acontece na minha consulta, quando dou o diagnóstico de psoríase a um doente, é esse doente ter uma grande ansiedade em relação aos filhos. E hoje é Dia do Pai. Ou seja, a doente pensa que por ter psoríase os filhos necessariamente vão ter psoríase. E isso não é verdade. Nós vimos, cada criança que nasce em Portugal, se nós não sabemos mais nada, tem o risco de 3% de vir a ter psoríase, é essa a prevalência na população. Sim, é um número baixo. Se nós dissermos, ok, mas esta criança que está a nascer aqui na maternidade do Hospital de Gaia, a mãe tem psoríase, então o risco sobe. Sobe, imaginemos, para 20%. Sobe muito, mas de qualquer maneira a probabilidade ainda continua a ser mais elevada de não ter psoríase do que ter psoríase. Claro. E isto é muito importante, porque sobretudo para doentes jovens que viveram, por vezes, alguns problemas com a sua psoríase na altura da adolescência, enquanto adultos jovens, enquanto não encontraram um tratamento eficaz, uma das grandes angústias que eu sinto é exatamente essa. A ansiedade de poderem transmitir, ou de ser quase uma fatalidade a transmissão para os seus filhos. Quais são os sintomas que devem preocupar?
A psoríase é uma doença fácil de diagnosticar. É uma doença fácil de diagnosticar a nível da medicina geral familiar, a nível da dermatologia, obviamente, ainda mais. São placas. Nós dizemos placas e não manchas porque elas são infiltradas, são duras, vermelhas, com descamação branca, prateada, que aparecem em alguns locais mais frequentes, nomeadamente nos cotovelos, nos joelhos, na região lombosagrada, ou seja, no fundo das costas, no couro cabeludo. Pode haver comichão ou não. E depois há outras formas de psoríase, mas a mais frequente, cerca de 80% dos doentes, têm esta psoríase, que nós chamamos de psoríase em placas, ou até também chamamos de psoríase vulgar, precisamente por ser a mais comum. E passou já a ser uma doença crónica, ou é algo que podemos adormecer definitivamente, ou tem cura? A psoríase, é uma pergunta com várias hipóteses. A psoríase, sem ter todas as anteriores e nenhuma das outras. Mas a psoríase, tal como as outras doenças, quase... Repare, nós curamos muito poucas doenças. Nós curamos infecções e curamos cancros de uma forma cirúrgica e, por vezes, também com algum outros tratamentos. É curioso porque a expectativa, muitas vezes, dos doentes com psoríase é a cura. E essa não deve ser a expectativa. Porque se o doente tiver a expectativa da cura, pode expor-se a tratamentos com riscos, a práticas fraudulentas, eu diria mesmo. Na verdade é uma doença crónica, mas que hoje em dia nós conseguimos controlar de uma forma absoluta. Hoje em dia existem muitos tratamentos, desde os tópicos, à fototerapia, a comprimidos e hoje em dia, mais recentemente, aos biológicos, que conseguem controlar a psoríase a 100%, ou seja, os doentes ficarem sem qualquer lesão ou com lesões mínimas de uma forma continuada, contínua. Ou seja, se não houver inflamação, também não vai haver o risco para o desenvolvimento das outras doenças, nomeadamente as doenças cardiovasculares. E é aqui que combinamos a conversa com o chefe Hélio Loureiro. Hélio, é assim que estás neste estágio? Ou seja, doença controlada? Doença controladíssima desde 2006. Desde 2006? 2008. Desde 2008. Antes disso? Antes As disso, crises eram provocadas por stress? Eu não sei se é por stress. Eu acho que não sou uma pessoa estressada. Pelo menos não transmito isso. Sim. Se calhar sou. Mas disfarce bem. Uma coisa é aquilo que se transmite, outra coisa é aquilo que se é. Apareceu quando eu tinha 24 anos. Começou por pequenas manifestações de manchas no couro cabeludo, que depois foram passando para as costas, foram passando para a parte... Como é que se chama? Região lombosagrada. Lombosagrada, achei lindíssimo. Sagrada. Sagrada é bom para ti, como sabes. Lombosagrada, achei bonito. Lombosagrada, nas costas, nos ombros, nas mãos. Mas, e na altura interpretaste essas manchas como sendo? Não, foi logo diagnosticado como psoríase. Agora passei as passas do Algarve. Por várias razões. Primeiro porque há uns anos atrás, isto há mais de 20 anos, não havia os avanços que a ciência tem hoje, havia um desconhecimento grande sobre a doença. E era confundida? Não era confundida, mas os tratamentos... Não, os tratamentos eram todos tópicos e, portanto, tinham um problema sempre as pomadas e os cremes têm sempre aquele problema de... Para os médicos é sempre fácil de receitar uma pomada. Pois a utilização da mesma... A utilização, quando se vai para a cama com alguém, é que não é muito confortável. Uma pessoa deitar-se na cama com alguém cheio de... Escorrega! Cheio de cremes. Escorrega! Não é muito fácil. Depois, quando vem o sol, que é ótimo, também é bonito, mas uma pessoa que vai para a praia expor-se às suas escamas com manchas, não? Junto dos outros, também não é muito prático. A pior coisa que podia haver é alguém me convidar, por exemplo, para ir para a piscina da casa de alguém. E depois a exposição perante os outros das manchas e, sobretudo, quando há crianças que nos perguntam logo o que é aquilo. Claro. Também o estigma de ser uma doença supostamente contagiosa. Há o estigma sempre de ser contagioso, há o estigma de nós nos sentirmos mal perante os outros, há o problema sempre dos tapetes pretos e do chão escuro, que não é verdade. Fica aquilo, parece que fica tudo cheio de neve à nossa volta quando nos sentamos. E depois é aquilo que as mulheres sofrem mais que os homens,
que é por causa dos decotes dos vestidos, de sem manga, dos vestidos sem manga. Conheço muitas noivas que, pelo stress do casamento, quando no dia do casamento estão com grandes manchas e ficam estressadíssimas e que entram em grandes depressões, é uma doença muito, muito complicada. Socialmente ainda incompreendida. Já avançámos, mas... Durante muitos anos, como sabes, tive um programa de televisão e por várias vezes houve pessoas a mandarem e-mails a dizer como é que eu cozinhava tendo aquela doença, porque não devia cozinhar tendo psoríase e porque tinha uma manchinha aqui, que aliás ainda tem a mancha, mas já não tenho, porque não devia cozinhar, porque aquilo podia fazer mal à comida. Claro. Ou seja, há um grande trabalho ainda para se fazer. Pior do que isso, que eu acho ainda pior, é quando as pessoas têm psoríase não vão ao médico. Por vergonha, não? Por vergonha e sujeitam-se a tratamentos, muitas vezes são aqueles tratamentos que aparecem nas revistas e aparecem nos jornais, que são aquelas mesinhas e aqueles tratamentos que levam dinheiro e que depois não resolvem nada, que são muitas vezes a acupuntura que não resolve sim, pode resolver o stress ou a diminuição do stress, mas não cura nada. Resolve o problema. Os tratamentos tópicos das pomadas e dos cremes que não são cientificamente provados, que não resolvem problema nenhum. Os tratamentos... E confessas também ter experimentado? Não, nunca experimentaste? Os chás e os chazinhos que depois nunca vão resolver. Uma vez experimentei. Por insistência, a insistência também é tanta que às vezes a pessoa acaba por ceder. Sim. Tudo. Mas a verdade é que a insistência é tão grande e há um problema e um fator muito grande, é que os cremes são caros. Sim. E isso é um problema que se tem que resolver. Isso no tratamento tópico, porque há outros tratamentos, sem ser a aplicação de pomadas. Não é? Sim. De lá para cá, chefe, também houve alguma coisa que mudou, por exemplo, a nível dos tópicos, nomeadamente em termos da comparticipação, desde 2010, eu penso que já não... Foi esse grande trabalho que a Associação Portuguesa de Psoríase fez. Teve de fazer, não é? Aliás, eu fiz parte desse projeto que fomos à Assembleia da República apresentar aos deputados esta grande dificuldade que foi aceito pelo governo da altura e que mudou muito a comparticipação, em que expliquei exatamente isto que eu estou a explicar aqui, que havia pessoas que o suicídio, a taxa de suicídio é grande, havia pessoas que não saíam de casa, durante as crises. E porque não tinham dinheiro para comprar medicação. Hélio, as crises em ti duravam quanto tempo? Eram permanentes. Eram permanentes. As crises são permanentes. Mas o que eu acho que a grande mensagem que se pode passar aqui é que as pessoas devem consultar o seu médico, claro. Não devem nunca deixar de ir ao médico. O médico é que tem a formação e a solução para o problema. É por isso que a PSOL, que é a Associação de Doentes com Psoríase, transmite sempre esta informação, que o médico é que tem a solução. Não são os curandeiros, não é através de mesinhas que se vai lá. E as pessoas devem deixar de olhar para esta doença como uma doença que para já que não se transmite, não é contagiosa. Tem este grande problema que eu vivi com ele, que é esta angústia terrível de pensar que a minha filha poderia vir a ter psoríase. Aliás, quando ela tem um problemazinho de pele, eu fico logo com uma angústia enorme. Ter esta angústia também de pensar que aquilo que eu hoje tomo pode deixar de fazer efeito. Sim. Eu hoje estou com um tratamento biológico e que de facto tem sido fantástico. Tem corrido bem. Estou a ser seguido pela doutora Sofia Magina no Hospital São João há muitos anos. E sou franco, tenho... Do Paulo Varela, mas no entanto há caminho ainda a percorrer, não é? Eu penso que nós
caminhamos muito, e com a ajuda da Associação de Doentes e de pessoas com a exposição pública, como o chefe Eli, nomeadamente a nível da compensação dos tópicos, a nível da comparticipação e da acessibilidade aos medicamentos sistémicos, sobretudo aos novos biológicos, que são comparticipados a 100%, são gratuitos. E são gratuitos quer na prescrição do Serviço Nacional de Saúde, quer na prescrição de consulta privada, e nós temos em Portugal uma grande percentagem da população que tem ou subsistemas ou seguros de saúde, e que são muito caros, ou seja, são caros, mas ao doente ficam gratuitos, e é bom que assim continuem, e é bom porque pode haver alguma tentação de restringir a sua utilização ao sistema público ou de fazer com que os doentes paguem alguma parte dos medicamentos. No entanto, também é importante dizer que esta acessibilidade é um pouco desigual. E quando eu vou contactando, sobretudo com colegas dermatologistas de vários hospitais, há hospitais onde essa acessibilidade é melhor do que noutras, ou seja, parece haver mini serviços nacionais de saúde em cada hospital, nomeadamente, por exemplo, aqui no Hospital de Braga, que é uma parceria público-privada e que durante muito tempo recusou o acesso a essa inovação, não só na área da dermatologia, mas também a nível da oncologia. Portanto, essa deve ser também uma frente, digamos, de vigilância nossa, é manter a acessibilidade dos doentes aos medicamentos e que essa acessibilidade seja igual no todo nacional. Dr. Paulo Varela, despeço-me de si, mas, Hélio, vou-te pedir mais alguns minutos de paciência, não para falarmos de psoríase, mas para falarmos de outro assunto mais adiante. Muito obrigado pela sua presença, Dr. Paulo Varela. Lembramos que a sua ajuda pode fazer toda a diferença. Saiba mais em www.maratonadasaude.pt. Faça um donativo através do 760206090 ou por transferência bancária através do IBAN em rodapé. O seu contributo, como sabe, pode ajudar várias pessoas como esta que agora vamos ver. Olá, sou Jorge Caetano, tenho uma doença autoimune, o síndrome de Reiter, mais denominado como artrite reativa. É crónica, foi uma doença ao princípio muito debilitante, tive grande dificuldade não só em encontrar o diagnóstico, como em encontrar tratamentos que pelo menos amenizassem um pouco os sintomas da doença, deixei de conseguir movimentar-me normalmente, não só eram as dores, que eram extremamente fortes, ao ponto de eu por ano estar normalmente 6 meses na cama, como é o cansaço, a incapacidade de me conseguir movimentar, de conseguir conduzir, de subir uma escada, até de passear na rua, tudo isso era extremamente difícil, eu precisava sempre de ajuda de alguém. Com os medicamentos biológicos, a doença regrediu bastante, é claro, não passou, é crónica e, portanto, mantenho sempre algum nível de dor, algum nível de dificuldade motriz, mas os sintomas mais graves ao nível das doenças nos órgãos internos foram ultrapassadas. O que me marcou mais era a dificuldade de estar com os meus filhos. Os meus filhos vinham-me visitar à cama, que é uma coisa que é muito debilitante para alguém que está doente. Era importante haver mais investigação no sentido de encontrar a cura para as doenças autoimunes, no sentido de descobrir o que é que realmente no nosso organismo deixou de funcionar corretamente e necessitava de ser reposto. Não posso dizer que tenha a atividade que tinha antes, nem pouco mais ou menos, mas faço uma vida quase normal, consigo movimentar a maior parte do dia, preciso de algum descanso sempre ao fim do dia, mas fora isso consigo ter uma vida mais ou menos normal. E é nesse sentido que eu peço que apoie a investigação em Portugal e a Maratona da Saúde.